Hello, Dev! E aí, chegou agora no mundo Android, já quer meter a mão no código e não sabe por onde começar? Então, cola aqui comigo, hein? Neste vídeo eu vou te mostrar um passo a passo como criar um quiz com várias perguntas. O usuário responde e no final ele vê a pontuação total. Simples e funcional. Ah, e se você perdeu, no vídeo anterior eu fiz um tour pelo Android Studio com dicas que eu uso no meu dia a dia para desenvolver apps. Confere lá depois. Agora fica aqui até o final e bora codar juntos. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou desenvolvedora Android há mais de 6 anos. Também tenho o Instagram, Codes by Rachel, onde eu compartilho minhas leituras e aprendizados do Android. Agora, pega teu cafezinho e vamos codar o app de quiz juntos? Let's bora! Vamos lá criar nosso quiz app. Vou iniciar aqui, iniciar um novo projeto. Vou criar aqui esse empty activity. Vou adicionar aqui um quiz app, deixar as configurações padrões e finalizar. Bom, aí aqui criou, né, o projeto. Ele inicializou aqui com esses templates. A gente vai remover eles aqui, tá? Vou remover esse carinha aqui. E vou remover esse carinha aqui, tá bom? Eu vou adicionar aqui uma nova classe aqui, que vai ser o Composable, onde a gente vai editar e criar a tela. Eu vou deixar como quiz mesmo, tá? Aqui vai ser nossa função do Composable. Nossa função Composable, né? E tá. É aqui onde a gente vai criar todo o layout que a gente precisa, né? Pro nosso quiz. Eu vou dar um préview aqui, que aí vou botar um preview desse quiz pra gente ir acompanhando, para ver como é que tá sendo realizado. Aqui eu vou botar o tema, né? Que ele vai pegar para visualizar, e aqui eu vou chamar o quiz, certo? Adicionando aqui na visualização, ó, de design também, para que a gente possa visualizar como é que vai estar acontecendo. A ideia principal é um quiz que ele vai ter o quê? Ele vai ter algumas perguntas e cada pergunta vai ter 3 alternativas, por exemplo, 3 respostas, 3 ou mais, do qual você preferir. E aí a gente vai ter uma resposta correta. Então, para isso, eu vou criar um objeto aqui. Vou chamar de question. E aí, o que acontece? Nesse objeto, eu vou relacionar tudo referente às minhas perguntas. Eu vou adicionar um data class aqui. A gente vai ter nossa pergunta, e a nossa pergunta ela vai ter a pergunta em si. No caso, vai ser um texto, certo? Então, eu vou dizer aqui o teste vai ser do tipo string. Essa minha pergunta, ela vai ter uma opção de respostas, né? E aí eu vou botar também as opções aqui dela. Ela vai ser uma lista de string, porque eu vou ter as opções das respostas possíveis, né? E também eu vou ter que ter, você pode identificar a resposta correta através do index, ou pode validar se o texto que ele digitou é igual à resposta correta. Só que aí pode ter inconsistência de letras, né? Questão de acentuação e afins. Então, a gente vai tratar aqui como o index, tá? A gente vai pegar a resposta correta através do index. Então, eu vou criar aqui o index da resposta correta. E ela vai ser do tipo um int, certo? Eu vou criar aqui a lista para a gente verificar como é que vai ficar, tá? List off. Bom, com a lista aqui criada, eu botei 4 questões, certo? Qual a linguagem oficial do Android? Botei para cada questão, né? Para cada pergunta, eu botei 3 alternativas de respostas, né? 3 ou mais, né? No caso, você que escolhe, na verdade. E aqui no index eu botei a resposta correta, né? No caso, qual a linguagem oficial do Android? 0, 1, ao Kotlin.
Porque aqui não é 2, né? Por causa como é uma lista, a gente começa pelo 0, né? Então, aqui seria 1, aqui é o 2, aqui 1 e 0. Beleza. A gente pode deixar de uma forma mais legal quando for rodar o app para as questões ficarem de forma sortidas, né? Não aparecer sempre nessa sequência. Então, sempre que você rodar o app, ele aparece de forma sortida. Então, a gente vai adicionar esse carinha aqui. Que aí ele faz com que essa lista, toda vez que ela for chamada, ela vai ser atualizada de forma aleatória, tá? Beleza. Nós criamos nossa lista lá, nossa data class, beleza, aqui. Então, vamos lá. Vamos criar agora a nossa tela, tá? A nossa tela vai ser um quê? Vai ser um column. Eu vou adicionar um column. Opa. Vou adicionar um column, tá? Por que um column? Porque eu quero que os elementos, eles fiquem um abaixo do outro. Se eu quisesse que um elemento ficasse um ao lado do outro, eu adicionava um row. Tá? Mas aí eu não quero, que ele fique um abaixo do outro. Também eu vou querer que ele fique, vou modificar as informações dele aqui e quero que ele ocupe o tamanho inteiro da tela, porque esse meu carinha aqui, ele vai ser digamos assim, o pai da tela toda, certo? Então, ele vai ser o componente pai, então eu quero que ele ocupe a tela toda e eu quero que ele tenha um pad, ou seja, um espaçamento de todos os lados dele, seja no topo, na parte do bottom, na esquerda, na direita. Eu quero que tenha um padrão de 24 dp. 24 dp. Quando eu boto assim 24 dp sem nenhuma informação aqui nesse pad, eu tô dizendo que ele vai ter o espaçamento em todas as partes, todas as bordas do componente, tá? Mas, se eu quisesse só do top, eu poderia acrescentar o top. Vou botar aqui só pra gente ver, tá? Top. Se eu quisesse do bottom, eu escolheria o bottom. Se eu quisesse da parte da direita, eu escolheria o end. E se eu quisesse da parte da esquerda, eu escolheria o start. Mas aí, como eu não quero... Eu quero que seja de todos os elementos, eu vou deixar assim. E aí, ele já subentende que era de todos. Ou eu posso, se você quiser, você pode deixar aqui do all, que aí ele vai realmente referenciar. Mas, de forma já automática, ele já referencia que é de todos, tá? Então, o que é que acontece? No nosso quiz, vamos adicionar um texto para que ele diga qual pergunta atual ele tá, de quantas perguntas. Por exemplo, eu estou na pergunta 1 de 4 perguntas. Vamos adicionar esse texto, o usuário acompanhar a pergunta atual ele tá. Então, a gente vai adicionar um text aqui, certo? E aí, deixa ele importar. Não está importado. Opa. Ele pegou outra referência. Então, text. Aqui. Text. Boa. Aí eu vou dizer nesse text que ele vai ter uma informação, né? Eu vou dizer aqui que ele tá na pergunta. Eu vou adicionando aqui. E aí depois a gente vai reformulando. Pode ver que no preview ele já tá adicionando aqui pergunta. Eu vou botar para ele, botar aqui show background, porque fica até melhor da gente ver bonitinho, tá? Então, vou dizer aqui que nosso título, ele vai ser o quê? Ele vai ser a pergunta. Eu vou botar, ele vai ser pergunta X, por exemplo, de tantas perguntas que a gente tem. E aí, eu vou botar um estilo para ele. E vou dizer que eu vou utilizar aqui o Material Theme, que ele já é o padrão de design, né, já da Google. E aí você consegue adicionar questões de tipografia. Então, eu vou adicionar aqui o Material Theme, a tipografia dele. E vou dizer que eu quero um título, sei lá, título large, vamos supor. Tá, mas eu quero que ele pegue a pergunta X de X, eu quero que ele diga aqui, eu tô na pergunta 2 de 4, ou 1 de 4. Então, a gente precisa pegar a nossa lista lá de pergunta, né? Então, nossa pergunta vai ser dessas perguntas aqui que a gente criou. Deixa eu adicionar aqui questions. Vai ser dessa pergunta aqui, questions.
Então, vai ser questions. E eu vou pegar a pergunta atual. Current question. Tá. Mas como é que eu sei quem é a pergunta atual, né? Então, a gente vai pegar, começar a pergunta atual do zero. Se a gente tem uma lista, a gente vai começar a pegar a pergunta atual da lista 0, da posição 0, e vai incrementando até finalizar da lista, certo? Como a nossa lista está sortida, então ele vai pegar sempre a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2, depois a posição 3, tá? E aí, como é que a gente trabalha aqui com essas questões desses estados, né? Eu vou adicionar aqui o current question, né? A pergunta atual. E vou dizer que ele vai ser um mutable state of, do tipo, o valor dele, padrão dele, vai começar por 0, tá? Então, o que é, nesse caso, esse carinha? Ele vai guardar a posição da minha pergunta atual. Porém, ele vai começar a pergunta pelo 0, tá? Vou importar aqui. Importando. Beleza, importou. Então, vou dizer que minha pergunta, vai ser a minha lista, que eu defini lá, com a minha posição atual. Que eu vou começar a minha posição pelo 0. E aí, eu vou começar 0, 1, 2, até varrer a lista toda, tá? Aqui eu vou adicionar var, né? Porque essa posição, ela vai mudar, ela vai ser incrementada futuramente, né? Quando a gente for adicionando, tá? Então, beleza. Então, aqui, pra gente botar nosso texto, a gente pode botar aqui a pergunta atual. Vou dizer que ele tá na pergunta atual. Current question. De quantos? Ele tá de current do tamanho do questions. Do questions ponto size. Certo? Deixa eu adicionar aqui na chavezinha para ele pegar direitinho. Deixa eu renderizar pra gente visualizar. Bom, aí aqui ele disse, você tá na pergunta 0 de 4. Só que não é muito intuitivo, né? Porque, beleza, que ele começa com 0 e vai varrendo. Aí não é muito intuitivo, né? Você dizer que tá na pergunta 0. Então, a gente vai adicionar aqui um mais um para ele pegar direitinho e ficar bem intuitivo. Você tá na pergunta 1 de 4. Beleza. Vou dar um espaçamento aqui. A gente usa esse componente spacer. A gente diz que ele vai ter um tamanho. Uma altura aqui de 16 dp, certo? E aí, a gente vai adicionar um novo texto para que ele tenha as informações da pergunta, certo? Eu já tenho minha pergunta atual, só copiei e colei, tá? Eu tenho minha pergunta atual, que é esse carinha aqui, né, que a gente pegou, e vou dizer que vou pegar o text, que é esse informação aqui, certo? Porque no quiz eu quero que ele mostre a pergunta. Quem desenvolve o Android, sei lá. Nesse caso aqui, ele pegou essa pergunta de quem desenvolve o Android, ó. Já viu que já tá sortido, tá vendo? Então, aqui a gente vai pegar essa pergunta de quem desenvolve o Android. Posso botar aqui titular medium, sei lá, por exemplo, pra gente ficar... ou se quiser trocar aqui pra dar o destaque nesse e no outro não, a gente pode deixar assim. Aí ele já tá alterando aqui, tá vendo? Aí, beleza. Quem desenvolve o Android? E aí, a gente vai, além da pergunta, a gente precisa das informações, né? Vou adicionar outro espaçamento aqui. Então, vou copiar e colar. Vou dizer que um espaçamento de 24. E aí, como é que vai acontecer? A gente vai criar as perguntas através... as opções de perguntas a gente vai criar através de card. A gente vai pegar a lista e para cada questão ela tem suas quantidades determinadas de respostas, né, ali, possíveis. Então, a gente vai adicionar essas respostas dentro de um card, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar
pegar a nossa pergunta, que a nossa por aqui a gente vai, para cada tela a gente vai ser uma pergunta. Então a tela 1 vai ser a pergunta 1. Quando ele botar o próximo, clicar no próximo, ele vai para a pergunta 2. Então para cada informação da tela a gente vai mostrar as informações da pergunta, tá? Então aqui, o que a gente vai querer varrer? A gente vai querer varrer as opções. A gente vai querer passar por cada opção de respostas possíveis, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pergunta, que a gente disse aqui, que vai ser da posição, né? Da pergunta atual ali. E vai pegar as opções dela, que essas opções é quem? É essas opções aqui. Essas opções de respostas, tá? Então, a gente vai pegar as opções dela e vai varrer. Nós temos as opções de pegar esse for each e o for each com o index. A gente vai pegar com o index porque a gente vai utilizar o index dele, tá? Então, ele vai me trazer aqui o index. Ele diz as opções aqui, ó, tá vendo? O index. E eu vou trazer a opção do option. Que o option seria, no caso, a resposta, tá? Que ele quer, que escolheu. Beleza. Então, como eu disse, vamos adicionar um card aqui, pra gente deixar de uma maneira de um design um pouquinho bem estruturado. Então, a gente vai adicionar um modify nesse card. A gente vai adicionar um modificar esse card. E eu quero que esse card, ele ocupe o tamanho da largura toda. Esse cara aqui do Filmex, ele ocupa a largura toda, tá? Esse vai ser o card. Ele vai ocupar a largura toda. Eu vou ter um card, que dentro desse card ele vai ter um texto, certo? E esse texto dele vai ser quem? Vai ser esse option aqui, certo? Então, ele vai ter a opção. Aí, eu vou dizer que eu quero que ele tenha um... Você tá vendo aqui? Ele tá tudo juntinho. Eu vou dizer que eu quero um padding dele para ele ficar com um espaçamento legal. 16 dp. Boa, já deu uma melhorada. Então, eu botei o espaçamento 16 dp, um style para ele. Vou usar o do Material Theme, de novo. Tipografia, vou botar um label large, vamos supor. Beleza. Aí, tá tudo juntinho, né, aqui. Então, vamos botar um espaçamento no meu card para que ele fique um pouquinho mais separado, que dê uma visualização melhor. 4 dp. Dessa forma, ele já separou em 4 dp aqui, certo? Então, a gente também precisa criar um botão, né? Porque quando ele clicar nesse botão de próximo, eu quero que ele mude a pergunta e vá para a próxima pergunta, certo? Então, o meu botão de próximo, ele vai ter que ser fora desse coisa de perguntas. E eu vou botar um espaçamento, outro espaçamento aqui. E aí, eu digo que eu vou querer um botão para que ele mostre o botão, que ele mostre o texto de próxima pergunta, tá? Então, eu vou botar aqui o text. Eu quero que ele diga que seja próximo. Opa. Próximo. Aqui ele tá dizendo que vai ser obrigatório você ter o clique dele, tá? O clique eu vou deixar aqui por enquanto vazio. E aí ele já me mostrou a posição aqui do meu botão. Tá. Mas o que é que acontece? Eu não quero que esse botão apareça aqui sempre. Eu só quero que esse botão apareça quando o usuário clicar, porque eu vou só dar a opção de o usuário clicar apenas uma vez, tá? Para eu reconhecer isso, eu vou ter que criar uma variável também que armazene essa informação para saber se o usuário já respondeu ou não. Então, para isso, vamos criar aqui em cima para saber se o usuário ele já respondeu ou não. Vamos usar esse by remember aqui novo, certo? Para armazenar as informações. E eu vou dizer aqui que ele vai ser um booleano, tá? Então, ao invés de ser um inteiro aqui, ele vai ser um booleano. Então, eu vou começar como false, certo? Aqui também eu vou botar uma outra informação que a gente vai precisar. A gente vai precisar do score dele, né? Que no final a gente vai precisar mostrar a informação dele. A gente também vai precisar saber qual opção ele selecionou, né? Qual opção ele deixou... Ctrl Dzinho aqui, ó. Qual opção ele deixou selecionada, tá?
porque eu preciso entender se a opção que ele selecionou é a opção da resposta correta, né? Então, aqui eu vou deixar a informação com -1, tá? Por quê? Porque quando ele tiver com -1, significa que nenhuma opção foi selecionada, tá? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Eu só quero que o botão, ele só apareça quando o usuário respondeu, tá? Quando o usuário já respondeu a informação, então eu quero que o botão apareça. Então, eu vou dizer aqui, se ele já respondeu, então, mostre o botão, certo? Se você perceber aqui, ele não vai mostrar no preview mais o botão, porque ele tá dizendo que o botão só vai aparecer de acordo com essa condição, tá? É legal que você pode brincar com os componentes adicionando algumas condições. Eu só quero que tal componente apareça se determinada coisa acontecer. Então, beleza. Como é que eu vou saber que o botão, que o usuário já respondeu? Então, eu sei que o usuário já respondeu quando ele clicar no meu card. Então, quando ele clicar no meu card, quando ocorrer a ação do clique do card, eu preciso dizer que ele já respondeu. Então, quando ele clicar no card, significa que a variável de se ele já respondeu vai para true. Beleza. Também o que eu preciso? Eu só quero que ele clique uma vez no card. Então, eu só vou dizer que esse botão ele só vai estar habilitado, só vai ser a possibilidade de clicar quando o usuário não responder. Eu não tenho essa variável de responder, então, se o usuário ainda não respondeu, então eu permito com que ele clique. Mas se o usuário já respondeu, eu não quero que ele clique. Então, eu vou deixar aqui. Então, você pode usar ou ponto .note aqui, né? Ou você pode usar aqui atrás para ser a negação, né? E eu também preciso pegar a opção selecionada, né? Preciso pegar o index, que a gente... Lembra que eu falei logo no início que a gente vai validar pelo index? Quando o usuário clicar, eu preciso pegar o index para saber, esse usuário clicou na resposta certa ou não. Então, quando eu pegar o index aqui, eu vou dizer que o index vai ser o index da lista aqui, que eu disse que a gente ia utilizar, certo? E eu preciso também verificar se a resposta é a resposta correta, tá bom? Então, eu vou fazer uma validação aqui, que se o index da posição for igual ao index da minha resposta, se o usuário clicou numa posição e essa posição foi igual a essa daqui, significa que ele acertou, certo? Então, se for igual, eu vou dizer que o meu score vai ser incrementado, certo? Aqui a gente pode deixar inline, né? Então, eu vou dizer que meu score, que eu botei aqui essa variação, começando com 0, eu vou dizer que ele vai ser incrementado, beleza? Tá. Então, o meu botão, ele só vai aparecer quando ele já respondeu, né? E eu travei aqui para ele só clicar uma vez, dizendo que ele só vai estar habilitado quando ele não respondeu, certo? Então, o que é que acontece também? Eu preciso informar que quando ele clicar no botão de próximo, quero que ele apareça a próxima pergunta. Então, quando ele clicar no botão de próximo, eu vou dizer que a pergunta atual vai ser incrementada. Porque primeiro ele começa com 0, a pergunta. Então, ele vem para aqui para a pergunta e começa a pergunta 0. Pergunta 0. Aí, no caso, seria a pergunta 1, né? A pergunta 1. E aí, minha questão vai para a pergunta 1. Mas, quando é que eu vou incrementar as perguntas para ele estar varrendo? Quando ele clicar no botão de próximo, eu digo que ele vá para a próxima pergunta. Então, eu pego minha pergunta e incremento na lista e vou varrendo. E digo que mais, né? Vou incrementando. Aí, agora, a gente vai zerar. Então, vou dizer que ele não respondeu, né? Vai estar a variável de não respondeu para falso. E a opção de selecionado também eu vou zerar para -1. Porque a opção de selecionada, a gente tinha deixado como default -1. E aqui a gente disse que a opção selecionada era o index. Então, a gente precisa zerar todas as informações quando ele clicar no botão de próximo. Beleza.
vamos testar aqui, vamos rodar pra gente ver como é que tá se comportando, beleza? Opa, não tá aparecendo. Por quê? Porque a gente precisa chamar na nossa main activity nosso componente. Agora, ele automaticamente já roda aqui na coisa. Então, pergunta 1 de 4. Qual componente usamos para criar? Tananã. Cliquei, dei o clique. Ó, ele não tá permitindo mais dar o clique. Então, eu cliquei e cliquei em próxima. E ele foi. Deu clique, próxima. Deu clique, próxima. Deu clique, próxima. Só que aí acabou minhas perguntas e não posso também mais clicar. Então, beleza. Vamos fazer assim. Quando o usuário clicar na pergunta, pra gente ver, já que ele já selecionou e ver qual resposta ele selecionou, a gente vai brincar com a cor do card para ver se a pergunta que ele selecionou foi a pergunta correta, tá? Então, a gente vai fazer assim. Vamos aqui para esse carinha aqui das perguntas. A gente precisa analisar de pergunta em pergunta. E vamos adicionar uma borda de cor para quando ele clicar na pergunta. Então, o que é que vai acontecer? Se ele não respondeu, eu quero que a cor se mantenha como uma cor light gray, beleza? Se o index que ele respondeu foi igual ao index da questão atual e da resposta correta, eu quero que ele diga que o cor vai ser de verde. Tudo vermelho, tá? Se não, a gente deixa tudo vermelho. Tudo vermelho. Essa borda eu quero adicionar no meu componente do card, tá? Então, vou adicionar aqui o border. Vou dizer que uma borda vai ser de, sei lá, 2dp, a espessura dela. Vou dizer que a cor dela vai ser o minha cor que eu defini aqui em cima, tá? E eu vou adicionar um shapezinho aqui da minha borda para ela ficar mais agradável, tá? Pode ver que ela tá mudando, tá vendo? Aqui, eu posso mudando e ela vai mudando a especificação da borda. Beleza. Eu vou deixar a mesma especificação da borda com a mesma especificação do card para ele ficar tudo alinhado, tá? Vou deixar um shapezinho do card aqui também, 16dp. E vou botar uma elevaçãozinha do card, já que a gente tá aqui. Vou botar uma elevação do card elevation, pra ser uma elevação de 8dp, por exemplo. Pra deixar uma aparência legalzinha, tá? Beleza, vamos rodar pra gente ver como é que tá acontecendo. Tá, cliquei no Python. Qual a linguagem oficial do Kotlin? Cliquei no Python. Aí ele disse o quê? Não era Python, era o Kotlin. Próximo. Cliquei no Google, acertei. O resto tá errado. Próximo. Cliquei na IDE, errei. Tá, mas eu não quero que ele... Eu só quero que ele pinte de verde o que tá certo e o de vermelho a opção que o usuário selecionou para ficar mais intuitivo. E o resto eu deixo como cinza, tá? Então, o que é que vai acontecer? Nesse carinha aqui, eu vou dizer que se ele não for verde, eu quero que a opção dele, se a opção dele não foi a correta, então a opção que ele selecionou, eu quero que pinte de vermelho. Porque o que é que vai acontecer? Quando ele respondeu, se ele não respondeu, vai ser cinza. O index da opção foi igual ao index da resposta correta, então eu vou botar de verde, que significa que a resposta é correta. Mas se por acaso ele não passar nesse verde e não for verde, eu quero que ele pinte de vermelho, se o index for igual à opção selecionada. Ele escolheu a opção selecionada ali, a opção dele, tá? E se não, seja cinza. Ele já automaticamente já roda aqui, tá? Então eu vou só clicar. Qual a linguagem oficial do Android? Vou dizer Python, de novo.
Aí ele disse que Python veio vermelho. Próximo. Quem desenvolveu o Android? Vou dizer no Google. Google, certo. Ele não pintou os outros. Ó, se eu clicar, ele não permite clicar. Próximo. IDE. Ótimo. Tá funcionando ótimo. Próximo. Acabei as perguntas. Vou dar no próximo. O que eu quero que quando acabe as perguntas? Eu quero que quando acabe as perguntas, ele mostre a pontuação. Porque a gente precisa ver quanto pontuação o usuário acertou, certo? Então, vamos lá. A gente já adicionou aqui, ó, o score para a pontuação do usuário. Então, vamos dizer assim, que se ele respondeu, vamos fazer assim, então. Quando ele chegar na última questão, eu quero que ele transforme esse botão de próximo como ver resultado. Então, vamos lá. Vou fazer uma validação aqui, né? Para quando vai aparecer o próximo. Então, se a pergunta atual for menor do que o tamanho da minha lista, se a pergunta atual for menor do que o tamanho da minha lista, eu quero que exiba o próxima pergunta. Eu quero que, assim, se a pergunta atual ela for menor do que o tamanho da minha lista, -1, porque eu não quero que ele apareça no último, né? Então, a gente vai botar o -1. Agora, se não, significa que ele tá na última pergunta, né? Então, se ele tá na última pergunta, eu quero que ele apareça um botão com a opção de mostrar o resultado, certo? Então, text, ver resultado. Então, quando ele tiver, até ele estar na penúltima pergunta, ele vai mostrar esse botão próximo. Quando ele tiver na última pergunta, eu quero que ele mostre aqui, o ver resultado. Mas aí, eu não quero que ele mostre o ver resultado só o botão. Eu não quero que ele mostre o resultado já de imediato. Eu só quero que ele mostre o resultado quando ele clicar no botão, tá? Então, só pra gente ver aqui. Python, próxima, ver resultado. Tá vendo que ele já mudou para ver resultado? Só que aí, quando ele clicar em ver resultado, eu quero que ele apareça um texto aqui com os resultados que a gente espera, né? O resultado do score lá, qual a pontuação que ele fez. Vou deixar um espacinho aqui, né? O nosso espacinho default aqui. Opa. E aí, eu vou dizer aqui que se... Vou botar uma variável aqui de resultado. Show result false. Eu vou dizer aqui, ó, que se o show result for verdadeiro, eu quero que ele me mostre o resultado. Então, vai ser um texto. Você acertou. A gente tem um score nele, né? Que toda vez que ele acerta, aqui, quando ele clica aqui, a gente acerta, a gente já tá pontuando ele. Então, a gente diz aqui o score dele vou pegar a lista. Então, como eu tô pegando a lista aqui, eu boto entre essas chaves a tamanho da minhas perguntas, a quantidade de perguntas. Então, ele acertou o score. Você acertou o seu score de tantas perguntas. Vou adicionar um style aqui. Material Theme, tipografia, display small. E um text align aqui. Eu vou dizer que eu quero que esse texto fique centralizado, tá? Tá, mas quando aqui é possível ele mostrar o resultado? Então, quando é possível que esse carinha mude? Quando ele clicar no botão show result, vai ser igual a true. Prontinho. Então, o app já está rodando. Vou acertar todas aqui. Se você quiser, você pode alterar acertei 4 de 4. Então, se você quiser, você pode mudar aqui as quantidades das perguntas, tá? A gente criou um quiz de Android de forma bem simples. Então, você pode adaptar, adicionando mais perguntas aqui. Você pode atualizar, quando ele clicar, chegar aqui no final,
criar um botão para ele reiniciar o quiz, zerar tudo e começar novamente, por exemplo. Essa é só a primeira aula de várias aulas práticas que eu vou postar aqui no canal, tá? Para te ajudar a colocar a mão na massa e destravar de vez do desenvolvimento Android, tá? Então, não se esquece aí, se você curtiu, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou desse formato. E aí, se inscreve para não perder os próximos tutoriais, tá bom? Let's bora, devs!